Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra nossos episódios mais recentes que estão disponíveis lá no nosso playlist no YouTube. Também aqui os nossos links para acessar as novidades do Futura nas redes sociais. E hoje é dia da nossa parceria com o site Porvir, no quadro que identifica tendências na área da educação. Bom, de acordo com informações da empresa Google, em 2015, a plataforma do YouTube atraía mais de 1 bilhão de pessoas todos os meses. Pois é, na última década o site de vídeos se tornou um dos mais acessados aqui no Brasil e no mundo. E até contribuiu para gerar uma nova profissão, pois as pessoas que vivem de produzir e divulgar suas gravações em audiovisual são chamadas de YouTubers. E cada vez mais os professores têm descoberto essa nova possibilidade de disseminar conhecimentos e de estar próximos de um crescente número de potenciais alunos. Então, no programa de hoje, vamos aqui falar sobre as diferenças de ensinar presencialmente e por vídeos e dar dicas também de como qualquer educador pode descobrir aí os seus talentos ao gravar videoaulas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está a Karina Fragoso, que é linguista, professora youtuber e embaixadora do YouTube Edu. Tudo bem, Karina? Bem-vinda à Conexão. Tudo bem, muito obrigada. Obrigado a você pela presença. E também conosco aqui no estúdio está o professor e youtuber Wesley Reis. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado aqui pela participação aqui. Valeu pela presença. E também daqui a pouquinho a gente fala com a Tatiana Clix, que é nossa parceira jornalista do site Porvir. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo e saber tudo aí sobre essa rotina de professores que descobrem aí na internet cada vez mais uma plataforma para divulgar o seu trabalho. Mas antes de chegar no ponto da internet, quero primeiro ouvir da Karina aqui, a professora de inglês. Quando é que veio a vontade de trabalhar com educação, Karina, que você sentiu a vocação de trabalhar com a língua inglesa? Bom, na verdade, eu acho que desde criança eu queria ser professora, sabe? Brincadeira de criança era brincar de aulinha com a minha irmã, tanto que ela se tornou professora também. Também. Isso. Mas a criação do canal foi num momento justamente que eu parei de dar aula para me dedicar à pesquisa, né? Que foi o meu doutorado. Então, eu já tinha dado aula aí por mais de 10 anos, fiz faculdade de letras, sempre mestrado e sempre nunca deixando de lado a sala de aula. E aí foi quando eu pensei, não, agora eu vou me dedicar só à pesquisa. E aí deu uma saudade imensa de dar aula e de compartilhar conhecimento. E aí foi quando eu decidi criar um vídeo no meu canal, assim, e desde lá não parei mais. Muito bem. Aproveitando, deixa eu mostrar já esse primeiro vídeo aqui que a Karina tem disponível para a gente ver primeiro esse e depois como foi evoluindo ao longo do tempo também esse trabalho dela. Vamos rolar aqui primeiro? Tá aí na web para você. Do blog English in Brasil, e esse é o primeiro vídeo que eu faço pro blog, que já existe há mais ou menos uns 3 anos. E para estrear esse meu canal aqui no YouTube, eu escolhi falar sobre como eu aprendi inglês e como eu turbinei o meu inglês em pouco tempo, porque num período da minha vida eu precisei dar esse gás no meu inglês, porque eu tinha um objetivo muito claro, que eu vou contar para vocês a seguir. Para você de casa e saber então desses bastidores, tem que acessar o site lá para ver na íntegra. Mostrei que só um pedacinho para deixar você aí com vontade de ver, na verdade, como aqui foi a primeira experiência, né? Foi. Você já tinha gravado algum vídeo antes, Karina? Nunca. Então, no meu caso, assim, eu sabia muito de língua, de inglês, de ensino, mas eu não sabia nada de vídeo. Então, eu peguei uma câmera daquelas Cybershot, bem pequenininhas, coloquei lá em cima de uma pilha de livros e vamos lá, vamos falar para essas pessoas. Legal, que era aquela época que nem todo celular também tinha câmera boa, aquela câmerazinha digital, um cartãozinho de memória. Hoje em dia até um celular, né? É melhor do que a câmera que eu usei na época, né? Legal. Faz 2 anos já esse vídeo. Bom. Mas foi bacana por isso, que eu me lembro que na primeira semana 1000 pessoas me assistiram. E a gente, 1000 pessoas é muita gente. E aí foi motivando aos poucos, assim. Bacana. Para você, Wesley, quando surgiu a vocação para ser professor de uma das disciplinas mais complicadas, pelo menos na minha opinião, e tenho certeza de que muita gente que está assistindo a gente, que é física, né? Verdade, né? Assim, na verdade, assim, foi a vontade inicial para fazer física, e aí depois eu comecei a dar aula em pré-vestibular, e aí que veio a paixão para ser professor, né? Ah, legal. Então, assim, a paixão por dar aula veio depois. E aí eu gostei muito, falei, eu quero fazer isso na minha vida, né? E aí eu continuei dando aula por alguns anos, até que chegou no finalzinho de 2013, já dando aula para o pessoal do pré-vestibular, eu resolvi, assim,
fazer alguns vídeos para eles, para ajudar, né? Eles um pouquinho assim, a ter um material a mais assim para assistir das aulas de física. Só que aí que tá, né? O primeiro vídeo foi aquela coisa complicada também, né? Tava assim em casa numa bela tarde, assim, falei, vou gravar agora. E aí peguei um celularzinho, não tinha tripé nem nada, botei uma cadeira em cima da mesa, colei com fita e falei, vamos lá, vamos gravar. E foi assim, né, que começou mesmo a história do canal. Assim. Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar aqui então um dos vídeos do professor Wesley Reis, aqui já um pouco mais fazendo um fast forward, aí passando no tempo, aqui ele já conseguindo com uma produção um pouco melhor, tem até um fundo aqui, vamos colocar na tela, aqui ele falando sobre o zero absoluto, que é uma das matérias aí da física, vamos rodar aqui. De uma cena bem clássica, a luta entre Yoga de cisne e Camus de aquário. Você se lembra dessa cena? Eu acho que assim como eu, você também aprendeu um pouco de física nesse episódio, não foi? Mas você sabe o que é o zero absoluto? E será que é possível mesmo atingir essa temperatura? Também para você de casa ficar com essa vontade de ver mais e descobrir tudo sobre o zero absoluto, eu recomendo esse vídeo também. Agora deixa eu aproveitar e falar para você de casa que, como eu disse aqui, esses dois são exemplos já muito bem sucedidos, mas uma série de outros professores têm descoberto aí essa plataforma de divulgação de videoaulas. O Wesley ainda se divide entre aulas presenciais e aulas na internet, né? Wesley, qual é a diferença principal aí? Na hora de pensar em programar uma aula para web, para gravar um vídeo, uma aula presencial cara a cara com os alunos? Assim, normalmente, a aula presencialmente eu sempre achei mais fácil porque é um processo de interação, né? Então eu estou com ali o aluno e a aula vai se construindo a partir dessa interação com os alunos. Já quando é uma aula para vídeo, já é um pouco mais complicado, porque assim, você não tem o aluno ali na sua frente, então você tem que estar falando para uma câmera e imaginar uma possível dúvida que ele tenha, e isso é um grau de dificuldade maior. É assim, mesmo na época que eu comecei com o canal, que eu já estava um tempo dando aula em sala, eu ainda tive um pouco de dificuldade para lidar com a câmera, para, enfim, simular, né, que tem um aluno ali, né, coisa que não tem, né. Então, assim, para mim, assim, a maior dificuldade é essa. Na verdade, não tem no momento que você grava, não tem no momento que eu gravo, milhares, muito mais do que cabe numa sala de aula. Verdade, né? verdade. Então, aí eu tenho que meio que prever a possível dúvida que um aluno vai ter e aí conversar com ele diretamente, tentando resgatar um pouco de tudo isso que a gente já vê em sala de aula e tá passando isso para esses alunos que estão aí assistindo a gente. Muito bacana. Bom, agora eu vou, então falando em internet, estamos conectados ao vivo com São Paulo, com a Tatiana Klix, a jornalista do Porvir, nosso site parceiro no programa de hoje. Tudo bem, Tati? Você me ouve bem aí? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar conversando com vocês aqui de novo. Muito bom. Bom, eu falei aqui dos nossos dois exemplos que estão no estúdio conosco, mas o Porvir já tem apresentado há um tempo uma série de outros professores também, não só aqui no Brasil, como no mundo, que têm aproveitado as plataformas digitais. Como é que vocês identificaram essas tendências de cada vez mais, né, as videoaulas tomando conta aí da área da educação? O vídeo ele é um recurso que está se popularizando muito na área de educação, né? Seja para pessoas que queiram aprender conteúdos que não são oferecidos pelas escolas, seja por quem quer aprender melhor, tirou dúvidas ou quer se preparar para um concurso, para um vestibular, para um Enem, seja, enfim, para estimular atividades mais práticas. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem algumas plataformas mais robustas e que centralizam mais isso, como, por exemplo, a Khan Academy, que, enfim, tem uma série de videoaulas e que se distribui isso para o mundo inteiro, como Descomplica, que também é um site brasileiro de preparação para o Enem, que se especializou em ser quase como um cursinho online, com aulas em vídeo. E eu acho que o que agora é interessante é também a gente olhar para o papel, né, para o que ele pode proporcionar ao professor, né? O professor, de repente, se ele consegue chegar a um público que ele não conseguia, né? E aí, óbvio, tem uma mudança de linguagem, né? A gente tem um exemplo que a gente identificou, que é o Julio Prof. Ele é um professor também de matemática e de física, colombiano, e ele tem, enfim, muita gente no canal dele, tem quase 500 mil pessoas seguindo o canal dele, tem 100 milhões de visualizações nos vídeos dele. Se você vai olhar, ele não
não é que ele faça lá uma performance, ele dance, ele cante, não é isso. É uma aula, ele dá uma aula de física, ele, enfim, é um bom professor, ele se comunica bem e ele tem muitos fãs. Então, o professor virou um fã e ele atinge, claro, em espanhol, né? Então, com isso ele consegue atingir vários países da América Latina. Mas ele, enfim, tem aluno brasileiro que também acessa essas aulas. Então, assim, é uma coisa que muda muito a relação do professor com seu aluno, né? Te coloca o professor numa outra posição. Muito bacana. Na verdade, a gente sabe da quantidade de professores que detêm um conhecimento muito grande e é bacana a gente poder ter acesso aí também a esses professores que estão nos lugares mais diversos do mundo, como disse a Tatiana, falou agora há pouco para a gente, em relação a plataformas internacionais e mesmo universidades do exterior, que você pode fazer cursos já com vídeos pré-gravados e de repente até pagar e se acompanhar ao longo de alguns meses ou algumas semanas um curso online, ter um diploma de universidade renomada no exterior sem ter saído do Brasil, por exemplo, é uma possibilidade. Agora, a gente estava falando no comecinho do programa sobre o YouTube, que é essa plataforma que muita gente acessa para ver vídeos divertidos, para ver videoclipes e muitas outras coisas, mas também o YouTube percebeu essa tendência, como os nossos dois professores aqui, de que dá para utilizar o YouTube para a educação, é uma ferramenta incrível nesse sentido. Então, vou aproveitar e mostrar aqui para você de casa um canal que o próprio YouTube criou para identificar e reunir aí esses vídeos voltados para a educação. Vamos dar primeiro um play aqui no YouTube Edu. Cada um tem seu estilo e uma multidão de seguidores. Tanto sucesso merece um canal exclusivo. Apresentamos YouTube Edu. As maiores estrelas da educação. Professores tradicionais e criativos. Conteúdo básico e avançado. Com a parceria da Fundação Lehman. YouTube Edu. Todas as formas de ensinar. Seu jeito de aprender. Então, o YouTube que você acessa normalmente para ver os vídeos do dia a dia, inclusive os nossos vídeos do Conexão estão disponíveis aí dentro do YouTube. Também tem essa aba bacana aí para você aproveitar o seu tempo com conteúdo qualificado e que você pode... Deixa eu dar um pause aqui, porque o YouTube não para, né? A gente sabe que para ver os vídeos, você dá um play, ele segue, aí você vai curtindo um vídeo atrás do outro, vai te dando várias sugestões. Mas a Karina, que está aqui do meu lado, além de professora e youtuber, também é uma embaixadora do YouTube Edu. De que forma rola essa parceria, então, para o YouTube Edu fazer essa curadoria, de certa forma, dos conteúdos que ele seleciona e divulga? Na verdade, o YouTube Edu foi criado em 2013, numa parceria do Google, que é um expert em tecnologia, né, com a Fundação Lehman, que é expert em educação. Então, o objetivo dessa parceria foi realmente reunir esses canais educacionais aqui no Brasil em um só lugar e facilitar através de filtros, assim, para que o aluno encontre as matérias. Então, eu quero estudar física, eu vou clicar na aba física, eu vou achar o Wesley. Então, isso é bom para o professor e é bom também para o aluno que está buscando de uma maneira mais simplificada, né? E uma coisa legal é que a própria Fundação Lehman, com os seus curadores lá, os professores, eles selecionam o conteúdo que está na plataforma do YouTube Edu. Então, mas não selecionar assim, esse professor é melhor ou essa qualidade de câmera aqui é melhor, não é isso. Eles selecionam o conteúdo para verificar mesmo a qualidade e a veracidade das informações. Assim. Então, na verdade, qualquer professor, youtuber, pode fazer parte do YouTube Edu, independente do número de inscritos. E isso é legal porque o aluno sabe que ali ele vai encontrar o conteúdo de qualidade, né? Agora, a partir dessa conexão também, os professores podem, inclusive, receber um treinamento, né, em relação à técnica. A gente começou mostrando aqui um vídeo da Karina, inclusive, e o Wesley também falou sobre a coisa mais intuitiva de pegar um celular, fazer no quarto e tal. Você pode fazer esse vídeo também e publicar, mas a partir do momento que você ganha seguidores, que, enfim, o público começa a demandar mais conteúdo seu, a qualidade, a estética, aí começa a ser uma preocupação que nem sempre o professor vai ter no dia a dia dentro da sala de aula. Como é que foi para você, Wesley, em relação a isso, a se preocupar mais com o visual? A gente viu ali o seu vídeo, por exemplo, deixa eu botar mais um para rodar aqui de fundo, tem um fundo com imagem relacionada à disciplina, ou algo mais engraçado, tem uma edição. Como é que foi você se aperfeiçoar nesse sentido? É assim, depois mesmo que eu comecei a fazer os vídeos, aí eu comecei a me preocupar com primeira questão. O vídeo tinha que ser curto, então tinha que ser um vídeo de não muito mais do que 5 minutos.
E aí, nesse período, eu tinha que me preocupar com o que eu estava querendo ensinar. E aí, então, eu tinha que ter um roteiro inicial. Então, eu começava nesse processo, fazia um pequeno roteirinho daquele assunto que eu queria falar com os alunos, e aí passava para a gravação, aí comecei já a estudar um pouco mais sobre edição de vídeo, como eu poderia colocar um fundo verde, trocar esse fundo, né, para deixar o visual um pouquinho melhor, e depois passar para a edição mesmo, fazer uns cortes e publicar. Então, assim, a preocupação assim, maior com essa foi ser um vídeo curto, ensinando sempre um conteúdo, tinha que ter um início, um meio e um fim bem claro, bem definido, e que fosse assim, o melhor editado possível, né? Dentro de algo, eu que não sou técnico nessa área, não, enfim, mas dentro daquilo que eu podia fazer era sempre pensar no melhor possível para passar para os alunos. Legal, deixa eu aproveitar e mostrar aqui mais um vídeo então da Karina também, que com o tempo, né, Karina, foi aperfeiçoando a questão técnica. Exato. Olha o visual da Karina nesse vídeo, que é um dos mais recentes e que em poucos dias já tem aí muitas visualizações, né, Karina? Eu lancei ontem, na verdade. Legal. Então, como é que foi para você essa questão de aperfeiçoar a parte estética, né? Mostrando aqui, deixa eu dar um... Ó, o outro, na verdade, eu já fechei a janela aqui. Esse aqui era o primeiro da Karina. Você vê que a luz era um pouco diferente, por exemplo. Como é que Sem você foi? luz. Sem luz, né? Como é que você foi aperfeiçoando a questão da técnica para fazer seus vídeos? Bom, na verdade, eu comecei realmente muito intuitivamente, assim, eu nem tinha pensado que eu tinha que ter uma luz, né? Aí depois, através da... Eu comparava os meus vídeos com outros youtubers, mas por que o dele é melhor? Aí eu comecei a pesquisar na própria internet mesmo, você encontra canais com tutoriais para melhorar os seus vídeos no próprio YouTube, então a gente usa para aprender disciplinas, mas também a gente usa para aprender técnicas de câmera, né, de filmagem. Aí eu descobri que eu tinha que comprar um microfone, que eu tinha que ter uma iluminação, mas eu optei por manter o fundo da minha casa mesmo, né? Mas cada um vai ter o seu estilo, na verdade. Claro, isso é bacana também para também não pasteurizar as aulas, serem todas iguais, né? Isso tem um pouco também da identificação aí dos professores com o conteúdo que eles vão mandar. Diga lá. Só uma coisa que o Wesley falou, que ele tinha que ser de 5 minutos. Não que precise, não né? Que precise. Esse era a cara do meu canal. É a linguagem que você escolheu para passar a sua aula. É melhor, né? Porque a gente sabe que vídeos muito longos, o aluno de repente fica meio cansado, vai pular aquele vídeo, né? Então a gente tenta deixar dinâmico, mas você pode fazer a aula como tem várias aulas assim com tempo maiores, assim, que tem muitos inscritos, todo mundo assiste bastante, assim. Legal. Deixa eu voltar chamar a Tatiana, então, que conversa com a gente representando o Porvir. Tati, a gente tem falado aqui nos últimos meses muito em relação às novas habilidades do professor, e a gente acabou de ouvir aqui os dois relatos em relação à questão técnica de edição de vídeos que os professores também, que querem utilizar as plataformas online, devem desenvolver, né? Como é que a gente pode pensar aí nessas tendências em relação à própria formação? Como é que o professor pode se capacitar para utilizar de uma forma mais ampla o YouTube, por exemplo, como uma ferramenta de trabalho? Está dentro de um contexto, né? Porque os professores eles estão tendo que utilizar muitas novas tecnologias, né? Eu acho que o vídeo é uma delas, mas enfim, tem outras plataformas de foto, de investigação, de pesquisa, plataformas para fazer cálculos diferentes, chegando até no nível das impressoras 3D, né? Então está tudo dentro desse contexto que o professor hoje ele usa mais do que o quadro negro e do que o giz, assim, e aí vai depender um pouco da disponibilidade desse professor, né? Porque para o tipo de aula que ele vai querer dar, né? E como que ele vai querer atender esse aluno em relação a essas tecnologias. Acho que vídeo é algo que hoje está na mão de todo mundo, né? Até vocês que trabalham no Canal Futura, enfim, conhecem mais esse assunto do que é profissionalizar e o que é fazer um bom uso, né? Tem muitos tutoriais, tem muitos equipamentos que podem ajudar, mas acho que é um pouco de o professor estar aberto para usar essas tecnologias, para melhorar a sua aula, para chegar de uma maneira né, de estar mais próximo dos seus alunos, que muitas vezes já usam, né, já usam uma câmera do celular para fazer vídeo, para gravar coisas, para estudar, para se divertir também, claro. Mas, enfim, eu acho que é uma troca aí que tem que ser feita para que a aula fique mais próxima dos alunos. Sem dúvida. E a gente falando aqui em aula mais próxima, em comunicação e nos vídeos curtos, eu mostrei várias ilustrações aqui. E nisso o meu reloginho me conta que a nossa conexão está quase na reta final, então já preciso me despedir da Tati. Então, Tatiana, muito obrigado mais uma vez
por ter participado conosco aqui do Conexão, trazendo essas contribuições tão importantes aí para a gente, quem sabe, ampliar ainda mais o horizonte do profissional de educação no Brasil hoje. Obrigado, Tati. Obrigada. Eu posso dar só mais uma dica? Diga lá. Nesse momento tem um concurso que chama Talentos que Educam. Quem quiser buscar, chama bictalentosqueeducam.com. É um concurso que vai dar 3 prêmios de 50 mil para um professor que se associa com alguém de produção audiovisual para produzir vídeos educativos, produzir uma série de 10 documentários educativos. E é uma iniciativa legal porque fala justamente disso. Eles vão, além de dar esse dinheiro para essa produção, vão dar treinamento para esses professores para que sejam produzidos bons vídeos educativos com boa qualidade técnica. Acho que pode ser uma oportunidade para professores que estejam experimentando aí essa nova linguagem. Legal. Repete para a gente o nome do concurso, então. Talentos que Educam. Legal. E o link é bictalentosqueeducam.com. Muito bacana. Eu vou mostrar também no site do Porvir, onde estarão essas informações. Tati, brigadão. Obrigada. Até mais. Deixa eu aproveitar que eu mencionei aqui e colocar na tela para você o site do Porvir, porvir.org, onde você encontra uma série de informações que a gente sempre divulga aqui em relação à tecnologia voltada para a educação e também em relação a essa iniciativa aí que pode ajudar você, professor que se sentiu motivado a, quem sabe, começar a produzir os seus vídeos. Está tudo aqui no porvir.org. 2 questões rápidas que eu quero ouvir de vocês antes da gente encerrar. Primeiramente, a gente está aqui incentivando o professor, ele pode ver essa forma de se profissionalizar em relação ao vídeo e muito se pensa numa nova oportunidade de geração de renda também. De que forma isso hoje em dia é a sua principal forma de geração de renda? Karina, como é que isso complementa a sua renda? Fala um pouquinho para a gente como o professor pode ver de fato e receber a partir da divulgação dos seus vídeos. Na verdade, a própria plataforma do YouTube, ela oferece através do AdSense, que são aqueles propagandas, né, que aparecem antes do vídeo, aqueles 5 segundinhos ali. Ali você ganha alguns centavos, então quanto mais visualizações você tem, mais você consegue rentabilizar com o seu canal, mas não é só isso. Eu vejo que você pode fazer anúncios para plataformas de educação, como eu já fiz. Antes de um vídeo eu dei uma dica, isso você já consegue monetizar. Ou então, muitos professores começam no YouTube como uma grande vitrine e depois criam suas próprias plataformas, né? Que daí é um curso pago ou algo assim, mais direcionado ao Enem, né? Então, são formas diferentes. Muito legal. E para você, Wesley, de que forma isso ajuda você na verdade, a aumentar a sua renda? Você continua dando aula dentro de sala de aula presencial, mas o YouTube também é uma renda extra, né? Isso, com o AdSense também, e foi a questão que a Karine também falou, né? É uma vitrine também, né? Então, o próprio canal já me abriu oportunidade para estar trabalhando em outras situações também. Por exemplo, a própria Khan Academy também, que eu já faço vídeo para Khan Academy, foi através do meu canal também. Que é o site que a Tatiana mencionou mais cedo. Exatamente, isso aí. Então, assim, mesmo que o AdSense não rende muito, ele já é uma abertura de portas para o professor. Fora que também aumenta o próprio contato ali com os alunos, às vezes, né? Porque eles mesmos já ficam naquela assim, poxa, meu professor da aula tem um canal. Então, isso é interessante também para aumentar um pouco. E é um cartão mais de visitas também para você, enfim, ampliar aí a sua atuação muito além da sala de aula. Com certeza. Então, muito eu acho bacana. que isso é interessante. Então, dicas de vocês dois rapidamente, para quem quer começar a dar aula na web. Karina. Bom, eu acho que o que precisa ter é uma paixão, uma vontade, saber que às vezes demora para você ter um público, não começar pensando já exclusivamente no dinheiro, pensa no bem que você pode fazer com o seu canal. Ontem eu lancei um vídeo, hoje ele está com 15 mil visualizações, o alcance é incrível, assim, pessoas da Angola, de Manaus, eu nunca daria aula em Manaus, porque é muito longe, enfim, e as pessoas me escrevem, eu estou aprendendo aqui, então eu acho isso fantástico. E eu acho que não precisa se assustar com a produção de vídeos, não é um bicho de 7 cabeças, qualquer um pode aprender, não precisa ser um nerd, um programador, é muito simples, é só ter uma vontade mesmo.
Verdade. E você, Wesley? Eu acho que assim, tudo isso se resume a ligue a câmera e comece a gravar, sério. Acho que é essa vontade que o professor tem que ter. É passar essa paixão mesmo para o vídeo e ligar a câmera e gravar. Depois Legal. ele vai se especializando, vai buscando novas técnicas de como gravar, mas a mensagem é essa. Bacana. Comece a gravar. Legal, tem que experimentar aí para você ganhar confiança e seguir adiante. Rapidamente, antes de encerrarmos, o site que a Tatiana mencionou, e Talentos que Educam, que é uma oportunidade para novos educadores também, quem sabe, terem um patrocínio para começar a investir nessa área. Mostrando mais uma vez para você aqui o canal da Karina, que você pode buscar informações aí em relação à pronúncia de inglês e muito mais, como falar inglês de forma fluente. O canal da Física, que é o canal do nosso professor Wesley, que está aqui conosco. Também mais um site para você aqui do Porvir, que eu já mostrei, mostrar de novo, para você encontrar todas as informações aí em relação a tendências da educação, porvir.org. E o nosso site para você encontrar os nossos programas e assistir quantas vezes quiserem, compartilhar também nas suas redes sociais. Tempo estourado, obrigado Karina, Wesley, um prazer conversar com vocês. Professores tão inspiradores aqui, obrigado mesmo, valeu. Muito obrigada. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão de segunda a sexta na tela do Futura na TV ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site que eu acabei de mostrar. Horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.